alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, para que melhor preparem a sua aula durante toda a semana. Vejam esta pré-aula, leiam a revista da Escola Bíblica Dominical, leiam outros textos de apoio, os nossos esboços que colocamos ali no site do portal Escola Dominical e outros esboços. Vejam também os links no Facebook, no Twitter e no LinkedIn do portal Escola Dominical, onde nós colocamos outras videoaulas, outros textos de apoio. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, coloquem ali, postem na sala dos professores do portal Escola Dominical. Não há necessidade de cadastramento do site, o cadastramento está suspenso. O irmão ali colocará ali como convidado, posta a sua pergunta. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, assista a aula ao vivo diretamente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, e elucide as suas últimas dúvidas numa aula interativa e compareça no domingo à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Tudo isso que é feito durante a semana, inclusive esta pré-aula, é apenas uma preparação para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2014 o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estamos já nos encaminhando para o final deste trimestre e hoje estaremos estudando a lição de número 12, concluindo assim o estudo dos dons espirituais e ministeriais, tendo em vista que a última lição é uma lição conclusiva, uma lição assim de resumo, de síntese final de todo este importante assunto que estivemos estudando durante este trimestre. A lição de hoje tem como título O Diaconato. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Desde a lição passada, a lição de número 11, nós estamos estudando as funções eclesiásticas. Nós vimos que os dons ministeriais foram constituídos por Cristo na igreja para o governo da igreja, para a edificação do corpo de Cristo em amor, para que houvesse o crescimento ordenado, qualitativo e quantitativo da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a igreja ela tem duas dimensões, a dimensão universal e a dimensão local. Na igreja local, aquele grupo social que se reúne para pregar o evangelho e crescer espiritualmente em Cristo Jesus, nós temos duas funções. O Novo Testamento nos coloca duas funções na igreja local. A função de presbítero ou bispo ou ancião, que nós vimos na aula passada, e a função de diácono, que nós vamos estudar hoje. Lembrando que esta é a disposição bíblica. Ao longo da história da igreja, nós tivemos, pelo crescimento da igreja, pela própria institucionalização da igreja, o surgimento de uma hierarquia eclesiástica, o surgimento de vários degraus, o que nós temos chamado em nosso esboço de burocratização da igreja, mas as funções eclesiásticas, independentemente dos títulos, independentemente da hierarquia, elas são duas, os presbíteros e os diáconos, como Paulo nos mostra ali no introito da Epístola aos Filipenses, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, são estas duas funções eclesiásticas. Estas funções que são
reconhecidas solenemente pela igreja local. 2 cargos, podemos dizer assim, os presbíteros e os diáconos. O diaconato, ele surge na primeira igreja local. A primeira igreja local, que foi a igreja de Jerusalém. A igreja começa no dia de Pentecostes, formalmente, quando Pedro prega a palavra de Deus e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, se unindo àqueles mais de 500 irmãos que viram a ascensão de Jesus Cristo, como Paulo nos dá conta lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. E o surgimento do diaconato, que é registrado no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nos permite entender para que serve o diaconato, qual o sentido do diaconato. É muito importante que nós vejamos a origem do diaconato, ela está na Bíblia, exatamente, porque o Espírito Santo quer que nós saibamos como surgiu, e por que e para que surgiu o diaconato. Assim que a igreja de Jerusalém começou, lá a partir do dia de Pentecostes, nós tivemos um grande avivamento espiritual. A Bíblia diz que os crentes evangelizaram a cidade de Jerusalém com muita intensidade e viviam uma expectativa do imediato retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós temos o clima espiritual da igreja de Jerusalém, que deve ser um modelo para nós. O livro de Atos, ele é, temos dito ao longo desse trimestre, um livro que não é apenas histórico, mas é um livro prescritivo, é um livro normativo. Nós não apenas conhecemos a história da igreja no livro de Atos, mas também nós vemos qual é o modelo de igreja que nós devemos ter. A igreja constituída e edificada por Jesus Cristo é esta igreja que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ela não é apenas uma história. A narrativa de Atos nos traz o modelo que Jesus quer de cada igreja local. E em Atos 2:42 nós encontramos qual era o clima espiritual que deve existir até hoje em todas as igrejas locais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Então, o que nós percebemos aqui é que havia uma expectativa na igreja de Jerusalém a respeito do imediato retorno de Jesus Cristo. Isto nós vemos bem já antes, ou no dia da ascensão de Jesus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, nós encontramos a expectativa dos discípulos que, ao verem Jesus ressurreto, aguardavam a imediata implantação do reino messiânico. Ali eles diziam: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles tinham aquela expectativa da imediata implantação do reino messiânico, do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Afinal de contas, Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado, vencido a morte, o pecado, e eles entendiam que nada poderia obstaculizar, impedir a imediata implantação do reino messiânico. Mas não era assim o plano de Deus. Jesus mesmo disse: olha, não vos compete saber os tempos que o Pai determinou. Eles não tinham ainda aquela consciência de que o evangelho deveria ser pregado a todas as nações, diante da rejeição de Israel, e que o reino messiânico só viria muito mais tarde. Lá na pregação, na
após a cura do coxo da Porta Formosa do templo, nós vemos também esta mesma expectativa na pregação de Pedro, lá em Atos, capítulo 3, versículo 21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Havia então uma expectativa da imediata implantação do reino messiânico. E é por isso que os crentes de Jerusalém passaram a vender as suas propriedades e a viver numa vida comunitária, se desfazendo dos bens materiais, entendendo que Jesus logo voltaria para estabelecer o seu reino messiânico. Então, logo no início da história da igreja de Jerusalém, nós tivemos a necessidade de administração dos recursos econômico-financeiros para a própria sobrevivência daqueles crentes. Aqueles crentes se desfizeram das suas propriedades, passaram a viver uma vida comunitária por causa de uma expectativa que não correspondia à realidade, porque por o próprio Jesus, no momento em que disse a eles que não lhes competia saber os tempos e as estações que o Pai havia determinado, disse que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, indicando a evangelização que deveria ser feita de todo mundo, para só depois, então, vir o reino messiânico. Eles não prestaram atenção neste ponto do que Jesus havia dito e começaram a se desfazer das suas propriedades e a exigir que dentro da igreja houvesse uma administração dos recursos econômico-financeiros, porque a igreja de Jerusalém teve então que passar a sustentar aqueles irmãos que serviam a Deus a todo tempo, a todo momento, mas que haviam se desfeito do seu patrimônio. O próprio Lucas, no livro de Atos, diz como funcionavam esta situação, né? Porque lá em Atos, capítulo 4, versículo 34, a Bíblia diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Eles se desfaziam do seu patrimônio, passavam a viver inteiramente para Deus, mas eles tinham que comer, beber, e esses recursos eram entregues aos apóstolos. E os apóstolos, então, administravam esses recursos e promoviam o sustento dos crentes, que assim estavam vivendo. Não eram todos os que faziam isso, mas havia um grande número de crentes que passaram a viver dos recursos que eram colocados aos pés dos apóstolos. Então, logo no início da história da igreja de Jerusalém, houve a necessidade de administrar os recursos econômico-financeiros para promover o sustento dos cristãos, dos crentes que haviam se desfeito das suas propriedades e passaram a viver integralmente para Deus, achando que Cristo voltaria imediatamente para implantar o reino messiânico. Como se não bastasse essas pessoas que passaram a viver da igreja, dos recursos, também muitas pessoas viúvas, necessitadas, que aderiam à fé, também precisavam ser sustentadas pela igreja. Principalmente as viúvas. Porque as viúvas, elas, pela lei de Moisés, já eram fruto da caridade pública. Normalmente, nas sinagogas, já havia todo um serviço de assistência social para o sustento dos órfãos e das viúvas. Mas as viúvas que criam em Jesus Cristo, elas não mais frequentavam as sinagogas e passavam a depender da ajuda dos próprios irmãos. Então, muitas viúvas que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador também tiveram que passar a ser sustentadas pela igreja de Jerusalém.
Então os apóstolos começaram a ter que, além de pregar a palavra, além de se dedicar à evangelização e ao ensino da palavra, eles tinham também que se preocupar com o sustento destas pessoas, o sustento destas viúvas, destas pessoas necessitadas e dessas pessoas que haviam se desfeito do seu patrimônio. Mas a igreja cresceu e os apóstolos não mais puderam dar conta deste serviço. É o que Lucas nos indica lá em Atos, no capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os apóstolos não estavam mais dando conta, pelo número de crentes, da administração dos recursos econômico-financeiros, do ministério da palavra e da oração. Eles davam prioridade ao ministério da palavra e da oração, porque eles tinham consciência que eles haviam sido chamados pelo Senhor para pregar e ensinar. Foi para isso que eles foram chamados, para isto que eles foram enviados, e era isto que eles davam prioridade. Mas, ao mesmo tempo, o que nós percebemos? Que isso gerou uma murmuração no meio do povo. Até porque aqui se descobriu dentro da igreja uma discriminação que já havia no seio da sociedade judaica. Quando se fala aqui de gregos e hebreus, não se está falando aqui de gregos de pessoas gentílicas. A igreja de Jerusalém era uma igreja de judeus. Não havia gentios na igreja de Jerusalém, a menos que eles haviam se convertido ao judaísmo, chamados prosélitos. Gregos aqui eram os judeus que estavam do lado de fora, que moravam nas colônias judaicas fora da terra de Canaã, fora de Israel. Os irmãos sabem que, a partir do cativeiro da Babilônia, nós vamos ter um contingente de judeus fora, morando fora de Israel. Quando o povo retornou do cativeiro da Babilônia, a maior parte da população não voltou para Israel. Continuou morando em colônias judaicas nas mais variadas cidades, seja da Babilônia, seja da Pérsia, seja mesmo de Roma, já nesta época do início da igreja. Então, esses judeus, eles eram chamados os judeus gregos, os judeus da diáspora, chamados de judeus gregos porque normalmente a língua que falavam era o grego, normalmente na parte do Oriente. Então, esses judeus, eles eram considerados renegados pelos judeus que moravam na Palestina, que eram chamados hebreus. Por quê? Porque eles consideravam que esses judeus haviam desprezado a terra que Deus lhes havia dado. E por isso havia aí um certo preconceito. E em razão deste preconceito, isto se transbordou para a igreja e as viúvas, que eram judias gregas, passaram a ser desprezadas. Os apóstolos não supervisionando essa distribuição de recursos, essa administração dos recursos, porque se dedicavam mais à palavra e oração, acabaram permitindo que este dado cultural viesse a trazer murmuração. É a primeira vez que nós vemos uma notícia de murmuração dentro da igreja. O que a gente aprende aqui com isso, irmãos, é que o acúmulo de funções não é saudável para a igreja. A igreja, Deus constitui os dons ministeriais, os dons espirituais, os dons assistenciais para alguns, mas todos se completam. E não deve haver acúmulo de funções. Hoje nós temos este grande problema nas nossas igrejas locais. Poucas pessoas exercendo muitos cargos, muitas funções, e no fim nenhuma função é bem desempenhada, nenhuma função é bem executada, e isto gera mal-estar no meio da igreja, dando origem à murmuração, e onde há murmuração, o Senhor não opera.
Os apóstolos, ao notarem esta murmuração, ao notarem este mal-estar espiritual, resolveram convocar a igreja. E em convocando a igreja, dizer que eles haviam sido chamados para o ministério da palavra e para a oração. E que, portanto, não era razoável que eles deixassem aquilo para o que eles tinham sido chamados para exercer outras funções. Eles, então, decidiram criar um grupo de obreiros que se dedicasse a esta tarefa da administração dos recursos econômico-financeiros e do cuidado dos necessitados. É aí que surge o diaconato. Lá em Atos, no capítulo 6, versículo 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que nós percebemos aqui é que os apóstolos, percebendo que não podiam exercer função para a qual não tinham sido chamados nem enviados pelo Senhor Jesus, e que era o motivo deste acúmulo de funções, a razão da murmuração que havia na igreja e da própria discriminação, eles chamam a igreja e dizem: nós precisamos escolher pessoas para este trabalho, que é um importante negócio. E aqui, então, irmãos, também nós vemos uma outra coisa que precisamos desmistificar. É que não há uma hierarquia entre o presbitério, que era exercido pelos apóstolos na igreja de Jerusalém, e pelo diaconato. Hoje em dia nós temos uma ideia de que o diaconato é o primeiro degrau da carreira ministerial. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, mas já adiantando, a ideia de uma carreira não é isto que nós extraímos do texto bíblico. No texto bíblico nós temos funções distintas, funções diferentes. Os apóstolos, na liderança da igreja, deveriam se dedicar ao ministério da palavra e à oração, a pregar e a ensinar. É o dom ministerial de pastor, o dom ministerial de evangelista, o dom ministerial de mestre. Mas havia esta questão do sustento material dos crentes. Seja porque muitos crentes estavam a viver agora desses recursos, seja por causa das viúvas, dos necessitados, dos órfãos. E este é um assunto que a igreja também tinha de tratar, porque era uma demonstração do próprio amor de Deus, e mais do que isso, o cumprimento da própria vontade de Deus, porque desde a lei de Moisés, Deus queria que se cuidasse do órfão necessitado, da viúva. Então, do estrangeiro. Então, havia a necessidade desta tarefa ser desempenhada na igreja. O que não podia era a mesma pessoa exercer ambas as tarefas. Então, houve a ideia da descentralização. Então, a função do diaconato, ela é tão importante quanto a do presbitério. Enquanto o presbitério cuida do apacentar do rebanho de Deus, do ensino da palavra, da evangelização, o diaconato cuida da repartição de recursos, do cuidado dos necessitados, da administração dos assuntos materiais. Tanto um quanto o outro se completam. Não há uma noção de hierarquia, não há uma noção de superioridade, e nem a pessoa primeiro começa a exercer a administração material para chegar depois ao apacentar do rebanho de Deus. Não é uma questão de carreira, não é uma questão de escala hierárquica, como infelizmente, ao longo da história da igreja, nós tivemos esta distorção daquilo que não se encontra na Bíblia Sagrada. E a verdade é que, então, eles resolveram escolher pessoas que fossem incumbidas
desta tarefa, que foi chamada de ministério cotidiano ou de serviço às mesas. E aí as expressões no original grego do Novo Testamento, essa expressão ministério cotidiano, em grego é diaconia te katemeriné. E a expressão serviço às mesas, ou servir às mesas, é a expressão diakonem trapezais. Então, vocês, irmãos, percebem que aí vem a palavra diaconia, a palavra diácono, que quer dizer servo. A palavra diáconos, em grego, quer dizer servo, aquele que serve. Num outro sentido, até, né, no léxico do Novo Testamento, de Weibruch, que nós colocamos aí no nosso esboço, coloca até a expressão garçom, né? É o que um garçom faz hoje no restaurante, né? Entregando as comidas e tal. Em grego é diáconos. Então, o nome diácono quer dizer servo. A palavra diácono quer dizer servo, que passou a designar esta função eclesiástica que teve origem aqui na Igreja de Jerusalém. É importante ver que em momento nenhum aqui no capítulo 6 de Atos, estas pessoas são chamadas de diáconos. Depois, nas cartas de Paulo, é que nós vamos ver Paulo chamando estas pessoas de diáconos. Mas a expressão diácono quer dizer servo, e passou a designar aqueles que serviam às mesas, aqueles que cuidavam do ministério cotidiano. Então a palavra diácono quer dizer servo, e passou a designar esta função de administração dos bens materiais da igreja. Foi para isso que foi criado o diaconato. O diaconato, ele existe para tratar dos assuntos materiais da igreja, da administração dos recursos e do cuidado dos necessitados. É esta a função do diácono, que é uma função que não é primeiro degrau de carreira eclesiástica, de carreira ministerial, que não é uma função de menor importância, como hoje nós temos visto. E esta é uma mentalidade que foi surgindo ao longo da história da igreja, mas que não corresponde àquilo que vem das Escrituras, que é a nossa única regra de fé e de prática. Pastor saudoso, pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro A Igreja e as 7 Colunas da Sabedoria, coloca os diáconos como a 7ª coluna da sabedoria. Nós vimos que a sabedoria é a casa de Deus, é a igreja, né? Ela edificou a sua casa, diz lá em Provérbios capítulo 9, versículo 1, com suas 7 colunas. E pastor Severino Pedro nos ensinava aí no seu livro, nos mostra que são 5 dons ministeriais, mais as 2 funções eclesiásticas. Então o diaconato é a 7ª coluna da sabedoria. São ofícios distintos, ofícios completamente separados e que não tem uma hierarquia e que não é um grau em relação ao outro. São ofícios distintos. Lá nos documentos da Assembleia de Westminster, aquela assembleia que foi convocada na Inglaterra logo após o início da reforma, ali no meio da reforma protestante, existe um dos documentos da Assembleia de Westminster, é a chamada forma de governo da igreja. E na forma de governo presbiterial da igreja, nesse documento, é dito o seguinte a respeito dos diáconos. A Escritura estabeleceu diáconos como oficiais distintos na igreja. Então, há uma distinção entre o presbitério e o diaconato. Não há uma superposição, há uma distinção. Ao longo da história da igreja, como nós dissemos, se criou esta ideia
de que o diaconato é um grau inferior, um primeiro degrau da carreira ministerial. A Igreja Romana foi uma das responsáveis por isso. Lá no Catecismo da Igreja Romana, nós vemos lá no parágrafo 1569, escrito assim: no grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais foram impostas as mãos, não em vista do sacerdócio, mas do serviço. Então, os irmãos, veem que essa ideia de que o diaconato é um primeiro degrau de uma carreira, ela foi adotada pelo romanismo. E naquela ideia errônea e equivocada da Igreja Romana, de que existe um sacerdócio separado do povo de Deus. Quando nós sabemos, e já estudamos, inclusive no trimestre passado, que o sacerdócio é universal. Todo crente é sacerdote. Não existe mais uma classe sacerdotal. E a ideia do diaconato como um primeiro degrau vem dessa ideia do sacerdotalismo. Vejam bem aqui, eu repito o que diz o Catecismo da Igreja Romana. No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais foram impostas as mãos, não em vista do sacerdócio, mas do serviço. Então o diácono não é um sacerdote. Ele não é um leigo, não é um crente comum, um cristão comum, mas também não é sacerdote, porque é o primeiro degrau. Tanto é verdade que a Igreja Romana passou a usar o diácono como apenas um estágio para se atingir ao presbitério. Durante muitos séculos, a Igreja Romana considerou o diácono como sendo o seminarista no último ano do seminário. Antes de começar o último ano do seminário, o seminarista ele era consagrado a diácono. Depois de um ano ele virava padre, que é o presbítero lá. Então o diácono passou a ser apenas um estágio para ser presbítero. E esse equivocado sentido da Igreja Romana tem sido acolhido por nós. Hoje em dia, todo mundo que é separado de diácono já fica perguntando quando é que vai ser presbítero. Como se nós pudéssemos ter isto. Porque isso é uma mentalidade que vem de um sentimento equivocado, de uma ideia de que existe sacerdote distinto dos outros cristãos. E a própria Igreja Romana corrigiu-se neste ponto. Vejam bem que eu não estou acusando nada a Igreja Romana, porque ela mesma admite. Lá no parágrafo 1571 do Catecismo da Igreja Romana, consta assim: a partir do segundo concílio do Vaticano, que fez 50 anos agora, a Igreja Latina restabeleceu o diaconato como grau próprio e permanente da hierarquia, enquanto as igrejas do Oriente o tinham sempre mantido. Então a própria Igreja Romana, no seu catecismo, que é de 1983, reconhece que só depois de há 50 anos, só depois de 1963, é que ela restabeleceu a ideia de que o diaconato é um ofício permanente na igreja e não apenas um estágio para o presbitério. Então os irmãos vejam que esta ideia que nós temos hoje do diaconato como um primeiro degrau de carreira é uma ideia que se explica historicamente, mas que contraria as Escrituras e que nós não podemos de forma alguma adotar. Isso não é um mal apenas das Assembleias de Deus. A própria Igreja Presbiteriana, ela reconhece isso. Num artigo que nós colocamos aí no nosso esboço, do pastor Alderi Souza de Matos, um dos grandes ensinadores da Igreja Presbiteriana, ele admite que a própria Igreja Presbiteriana desvirtuou o sentido do diaconato. João Calvino, no seu famoso livro Instituições da Religião Cristã, fala dos diáconos, dizendo que os diáconos deveriam existir nas igrejas hoje porque existiam na igreja primitiva. É algo bíblico. E ele ainda dizia que devia existir dois tipos de diáconos: os que administravam os recursos destinados aos pobres e os que cuidassem dos doentes e dos necessitados. Mas o próprio Alderi de Souza Matos, no final deste artigo,
ele diz assim: qual é um desafio para hoje? Preservar a antiga ênfase calvinista no diaconato como um ofício voltado para o exercício da beneficência cristã, motivada pelo amor. Por quê? Porque hoje em dia existem documentos, estatutos de igrejas presbiterianas que dispensam até a função de diácono. Então isso é um mal, que não é um mal apenas das Assembleias de Deus, mas é um mal assim em toda a cristandade. É esta falta de percepção da função diaconal como uma atividade distinta, necessária e complementar à atividade presbiterial. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, no seu livro Como Ter um Ministério Bem-Sucedido, que nós também colocamos aí no nosso esboço, também diz que é um grande mal hoje a subutilização dos diáconos. O acúmulo de funções na pessoa dos pastores, dos presbíteros, que faz com que eles não se dediquem à palavra e à oração, trazendo como consequência disso um prejuízo ao trabalho da evangelização, ao trabalho do ensino da palavra. E é o que nós temos visto hoje, irmãos. Pastores assoberbados com assuntos administrativos, assuntos de ordem material, que se transformam em simples gestores e administradores, enquanto que os nossos diáconos hoje só servem para coletar oferta e entregar a ceia. Em muitas igrejas locais, o diácono ele é apenas o coletor de ofertas, ele é apenas o entregador da ceia e não serve para mais nada. E o resultado disso é as nossas igrejas definhando espiritualmente, porque os pastores assoberbados com assuntos administrativos, com questões materiais, não se dedicam à palavra nem à oração, não desempenham as suas funções, e a igreja então passa a sofrer mal-estar, assim como a igreja de Jerusalém, com murmurações, com falta de ganho de almas, com falta de ensinamento. Tudo porque a função diaconal não está sendo exercida conforme a palavra de Deus. Visto então o que é a função diaconal, vejamos os pressupostos para que alguém seja candidato ao diaconato. Quando os apóstolos reuniram a igreja e tomaram esta decisão, não podemos nos esquecer que a igreja reunida tomou aquela decisão, eles foram guiados pelo Espírito Santo, e isto está na Bíblia Sagrada, e, portanto, é doutrina, é algo que nós devemos atender e praticar. E os apóstolos disseram: olha, vocês devem escolher dentre vocês aquelas pessoas que podem exercer esta função. E aí os apóstolos estabeleceram os pressupostos. Vejam bem que nós vamos aqui falar dos pressupostos e também falar dos requisitos. O que é o pressuposto? Pressuposto ou pré-requisito? É aquilo que a pessoa precisa ter para ser candidata ao diaconato. Então não se pode nem pensar numa pessoa para ser diácono se ela não preencher estes pressupostos. Então é a mesma coisa. Alguém, por exemplo, para ser candidato a um cargo eletivo aqui no Brasil, em primeiro lugar precisa pertencer a um partido político. Se a pessoa não pertence a um partido, ela nem candidata pode ser. Ela primeiro precisa ser candidata para ser eleita. Então aqui nós vamos ver esses pressupostos. Se não se preencher esses pressupostos, nem candidato ao diaconato a pessoa pode ser. E quais são esses pressupostos? São aqueles que estão em Atos 6 e 3. Os discípulos disseram, olha, os apóstolos disseram, igreja, nós não podemos cuidar disso. Então vamos ter que escolher algumas pessoas para cuidar disso. Então, para ser candidato, precisa preencher estes pressupostos. O primeiro, vamos ler então, é Bíblia. Atos 6 e 3.
Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. A primeira exigência para que alguém possa ser diácono é que ele seja varão. Está escrito aqui na Bíblia. Portanto, essa história de diaconisa é uma invenção. Não existem diaconisa. Biblicamente falando. A exigência dos apóstolos é que eles fossem varões. E Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, ele repete esta exigência. Quando ele diz a Timóteo, quais os requisitos dos diáconos, ele diz assim, os diáconos sejam maridos de uma mulher. Olha, se é marido de uma mulher, é porque é homem, é varão. Não há base bíblica, irmãos, para que nós tenhamos diaconisas. Mas alguém vai chegar para mim e dizer, irmão Caramuru, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 16. Lá o irmão vai encontrar uma diaconisa. Vamos ler? Romanos 16, 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. E alguns dizem, tá vendo? Ela era diaconisa. Por quê? Porque na tradução francesa de Louis Segond, que é a primeira tradução francesa da Bíblia Sagrada, lá no original está escrito Febe, notre frère, diaconise em la église que é en Sancré. Ou seja, lá, essa expressão, a qual serve, foi traduzida por diaconisa. No original grego, está escrito Febe, Adelphá, a nossa irmã, diaconon, que serve. Usa-se a palavra diaconon, mas o sentido da palavra é aquela que serve, aquela que é servidora. Por quê? Porque diácono, irmão, quer dizer servo. A palavra diaconon, no grego, no original, aparece em vários momentos na palavra de Deus. E não quer dizer a função eclesiástica de diácono. Na verdade, a palavra diácono, quando aparece no grego, no Novo Testamento, com o sentido da função de diácono, é só lá em Timóteo e em Filipenses, nas cartas de Paulo. Antes, nós não temos essa expressão, diácono como servo. Por exemplo, o nosso comentarista mesmo, ele fala a respeito disso, quando ele diz que em Mateus 20 e 28, o original está escrito assim, a palavra diáconon. E o que está escrito lá em Mateus 20 e 28? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus aqui é colocado como diácono, porque ele veio para servir. Ele é o diácono por excelência, porque ele é o servo de Deus. Pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro A Igreja e as 7 Colunas da Sabedoria, mostra que esta palavra diácono, Paulo aplica a ele próprio. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, e no original essa palavra ministros é diácono, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Em Gálatas 2 e 17, também, Paulo usa a palavra diácono para se referir a Jesus. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Essa palavra ministro no original é diáconon.
Então aqui nós temos uma palavra que significa servo, não a função eclesiástica de diácono. E o que Paulo diz aqui em Romanos, com relação à irmã Febe, é que ela servia na igreja. E como que ela servia? O próprio texto diz, o versículo seguinte, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. O que Febe fazia na igreja de Cencreia? Como é que ela servia a Deus? Hospedando os irmãos, que alguns consideram ser o dom assistencial da hospitalidade. Era esse o trabalho de Febe. Ela hospedava os irmãos, ela era uma serva de Deus. Ela servia na igreja. Pastor Antônio Gilberto, e nós colocamos em nosso esboço o entendimento dele a este respeito, ele ainda diz que a palavra diáconon, no original aqui em Romanos 16, está no masculino. Portanto, a tradução francesa que coloca diaconisa está errado. Está errada. Então, irmãos, não há base nenhuma para se dizer que existem diaconisas na Bíblia Sagrada. E mais, ainda que estivesse escrito aqui que Febe era diaconisa, seria um texto isolado e não se pode construir doutrina na Bíblia por ter contextos isolados. Então, nós vemos que não há base nenhuma para se dizer. O primeiro pressuposto para o diácono é ele ser varão. O segundo pressuposto é que ele seja de boa reputação. Vejam bem, escolhei vós 7 varões de boa reputação. O diácono, irmãos, ele vai tratar de assuntos materiais, ele vai mexer com dinheiro, ele vai cuidar das pessoas, das necessidades das pessoas, por isso ele precisa ter boa reputação. E aqui nós até nos lembramos da frase de Júlio César: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer ser honesta. E é interessante que quando Júlio César falou esta expressão, porque sua mulher foi acusada de adultério, porque encontraram lá o suposto amante dela vestido de mulher tentando no palácio de César. E por causa disso a mulher de César foi processada. E o próprio César defendeu a inocência da sua mulher. Mas depois que a sua mulher foi absolvida, ele a repudiou. E alguém disse, mas escuta, César, se você acreditava na inocência da sua mulher, por que você se divorciou dela? E ele disse, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem de parecer ser honesta. É isso que o diácono precisa ser. Ele precisa parecer ser honesto, porque ele vai lidar com o dinheiro, com os recursos da comunidade. Assim devia ser as pessoas, assim devem ser as pessoas que cuidam das finanças da igreja, que cuidam dos assuntos materiais da igreja. Ter uma reputação ilibada, ser uma pessoa acima de qualquer suspeita. Paulo se preocupou com isto quando escolheu o irmão que levaria as ofertas que ele havia coletado na Macedônia e na Acaia para os crentes pobres de Jerusalém. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 18 e 19. Paulo diz assim, e com ele, quer dizer, com Timóteo, enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Evitando isto,
que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Os irmãos vejam que Paulo, ele escolheu para que levasse as ofertas, junto com ele e com Timóteo, uma pessoa que foi escolhida por todas as igrejas da região. Por quê? Porque era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Uma pessoa cuja honestidade era reconhecida de todos. Este é um pressuposto para ser diácono. Terceira característica. Dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. O diácono, irmãos, precisa ser batizado com o Espírito Santo. E não me venham dizer aqui, irmão Caramuru, cheio do Espírito Santo não quer dizer a mesma coisa que batizado com o Espírito Santo. Há passagens na Bíblia onde as pessoas são cheias do Espírito e não foram batizadas com o Espírito Santo. E aí vão sempre no Antigo Testamento. É verdade, nem sempre cheio do Espírito Santo quer dizer batizado com o Espírito Santo. Mas no livro de Atos, sempre que a expressão está cheio do Espírito Santo, quer dizer batizado com o Espírito Santo. No livro de Atos, cheio do Espírito Santo significa batizado com o Espírito Santo. Desde o versículo 4 do capítulo 2 de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, no livro de Atos, cheio do Espírito Santo, significa batizado com o Espírito Santo. E a prova que nós temos disso é que dos 7 diáconos que foram escolhidos, o livro de Atos fala mais, fala de 2. Ele menciona o nome dos 7, mas o livro de Atos ele se dedica a relatar eventos de 2 destes 7. Estevão e Filipe. E não há dúvida alguma de que Estevão e Filipe eram batizados com o Espírito Santo. Olha lá, Atos 6 e 8. E se Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ora, se Estevão tinha o dom de operação de maravilhas, é porque ele era batizado com o Espírito Santo. E lá em Atos, capítulo 8, e no versículo 6 e 7, nós encontramos, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então nós vemos aqui que Filipe também tinha os dons de curar, então ele também era batizado com o Espírito Santo. Então não há dúvida nenhuma que esse cheio do Espírito Santo significa batizado com o Espírito Santo. E por que o diácono precisa ser batizado com o Espírito Santo se ele vai cuidar de coisas materiais? Ele vai cuidar de coisas materiais, mas dentro de um discernimento espiritual. E aí vem ao outro pressuposto que explica por que ele deve ser batizado com o Espírito Santo. É o pressuposto da sabedoria. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O diácono ele tem que ser uma pessoa sábia. E nós já sabemos que a sabedoria se inicia com o temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, para ser cheio de sabedoria, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque quem dá sabedoria ao homem é o Espírito Santo. Isaías, capítulo 11, versículo 2, quando o profeta fala a respeito do Messias, diz assim, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria
e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Na doutrina católico-romana, inclusive, estas características são chamadas de dons do Espírito Santo. Nós estudamos aqui no trimestre que essa expressão dons do Espírito Santo é usada na doutrina católico-romana para designar estas características que estão aqui em Isaías 11:2. Lá no Catecismo da Igreja Romana, no parágrafo 1831, é dito assim: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Pertencem em plenitude a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes de quem o recebe. Tornam os fiéis dóceis na obediência pronta às inspirações divinas. E diz mais, são disposições permanentes que tornam o homem dócil aos impulsos do Espírito Santo. É por isso que o diácono tem que ser cheio do Espírito Santo, para que ele também seja cheio de sabedoria, para que ele administre os bens materiais da igreja conforme os impulsos do Espírito Santo. Ele precisa ser um homem espiritual, que tenha discernimento espiritual, pois só assim ele, conduzido pelo Espírito Santo, evitará a murmuração e o mal-estar espiritual que podem causar o mal à igreja. Foi para isso que o diaconato foi criado, para acabar com a murmuração, com o mal-estar, com o prejuízo espiritual por causa da má administração dos bens materiais. Na administração dos recursos econômico-financeiros, o diácono não é apenas um gerente. Não se trata de nomear um gestor, um gerente, um administrador. A igreja não é uma loja, não é uma empresa. Ele precisa ser um homem espiritual para bem cuidar desses assuntos. Ele precisa agir como aquele homem espiritual que Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Esta sabedoria que Paulo está dizendo aqui é que faz a pessoa ter a mente de Cristo. O diácono, ele precisa ser aquele que tem comunhão íntima com o Espírito Santo. Ele precisa ser ensinado pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O diácono, ele tem que ser um homem espiritual. Ele administra as coisas materiais. Mas ele tem que fazer as coisas certas, na hora certa, no momento certo. E para isto, não basta conhecimento de administração financeira. É preciso que a pessoa seja homem espiritual. É preciso que ele discirna tudo espiritualmente. É absolutamente necessário que ele tenha a mente de Cristo. É por isso que o diácono precisa ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo e cheio de sabedoria. Então esses são os pressupostos. Quem não for varão, quem não tiver boa reputação, quem não for cheio do Espírito Santo e quem não for cheio de sabedoria,
nem candidato pode ser ao diaconato. Agora, se ele preenche esses requisitos, esses pressupostos, então ele vai poder ser candidato. E aí nós nos lembramos do saudoso pastor Walter Marques de Mello. Ele sempre dizia que nas igrejas que ele dirigiu, todas as vezes que ele tinha em mente separar alguém para o diaconato, ele avisava a igreja. Ele dizia, irmãos, olha, eu estou com o pensamento de separar o irmão fulano. Então os irmãos observem o irmão fulano. E se tiverem algo que dizer a respeito dele, venham dizer para mim. E isto que o saudoso pastor Walter fazia é bíblico. Porque está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Quando Paulo fala dos requisitos do diaconato, que nós vamos ver daqui a pouco, ele diz assim, e também estes, quer dizer, os diáconos, sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ver se o cidadão é varão, tem boa reputação, é cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Preenche esses pressupostos? Então agora é a hora dele ser provado, ser experimentado, para só depois ser consagrado ao diaconato. Os irmãos vejam como essa mentalidade de dizer que é o primeiro degrau da carreira é uma mentalidade totalmente errada. Por quê? É só para ser diácono. Vamos separar, é só para ser diácono. Só que tem que ter todos esses requisitos, esses pressupostos. Preencher esses pressupostos, agora é a hora do povo verificar se ele preenche os requisitos. Só depois ele pode ser separado do diaconato. E quais são esses requisitos? Alguns requisitos, irmãos, são mesmos requisitos para o presbitério. Então nós não vamos nos alongar muito aqui, porque na lição anterior nós já falamos dos requisitos dos presbíteros. Então agora, quando forem os mesmos aqui dos diáconos, nós não vamos ficar aqui repetindo, porque esses requisitos nós já estudamos. O primeiro requisito é a honestidade. Convém da mesma sorte, e esses requisitos os irmãos encontram ali, no capítulo 3 de 1 Timóteo, a partir do versículo 8. Da mesma forma, os diáconos sejam honestos. Aqui a palavra honesto é a palavra semnus, é uma palavra diferente da palavra que nós vemos nos requisitos aqui do presbítero, que nós vimos também, que está no capítulo 3, versículo 2. Então aqui é uma outra palavra. E esta palavra mas tem um significado muito semelhante. Que significa digno de respeito, sério, dignificado, acima de reprovação. Então aqui nós temos praticamente a repetição daquele pressuposto da boa reputação. O segundo requisito é não ser de língua dobre, ou seja, ser um homem de palavra. Sim, sim, não, não. Quem vai cuidar, irmãos, de bens materiais não pode ser volúvel, tem que ser uma pessoa firme. Vai ajudar? Vai ajudar. Não vai ajudar? Não vai ajudar. Em termos de assistência social, a firmeza de decisões é fundamental para o sucesso da empreitada. Não podemos ter dois pesos, duas medidas. O diácono ele tem que ser uma pessoa de palavra, uma pessoa firme nas suas decisões. O terceiro requisito, não dado a muito vinho. E aqui, irmãos, surge uma série de perguntas. Por quê? Porque para o presbítero é dito, não dado ao vinho. E aqui para o diácono é dito, não dado a muito vinho. Então quer dizer que o diácono pode dar uma bicadinha aí no vinho? É isso que quer dizer? Já que um é não dado ao vinho, o presbítero, completamente abstêmio. Liberto de vícios, como nós vimos na aula anterior. E o diácono? A Bíblia de Jerusalém traduz esta passagem como não inclinado ao vinho. O original, quando fala do presbítero, diz paroimos, que quer dizer
que ele não pode ser bêbado, viciado. Já nessa passagem aqui do diácono, nós vemos o original grego diz assim, me oinopoló prosecontas, ou seja, não pode ser dado, não pode fazer uso de muito vinho. Isso não quer dizer que o diácono pode beber, não é isso. O que nós estamos mostrando aqui é que o grau de maturidade espiritual exigido ao presbítero é maior do que a do diácono. O diácono também, ele não pode ser um viciado. Ele é um crente acima de tudo. E Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Posso fazer todas as coisas, mas não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Na verdade, aqui, e na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós vemos que se exige do diácono que ele não tenha inclinação ao vinho. O que seria talvez até mais exigente do que a questão do presbítero. O original diz que ele não pode ser levado pelo muito vinho. Ou seja, se exige um grau de maturidade um pouco inferior ao do presbítero, devido à natureza dos assuntos de um e de outro. Mas não é nenhuma permissão para que o diácono possa dar um gole. O outro requisito é que ele não seja cobiçoso de torpe ganância. É o mesmo requisito para o presbítero e muito mais para o diácono que vai lidar com as finanças, vai lidar com os recursos financeiros. Não pode ser uma pessoa gananciosa, não pode ser um amante do dinheiro. O diácono também tem que ser marido de uma mulher. Nós já vimos isso. Também a mesma exigência de uma vida familiar exemplar que se faz ao presbítero, também se faz ao diácono. Assim como o presbítero, ele deve ser marido de uma mulher e governar bem a sua casa. Ninguém pode administrar as coisas, sejam de ordem espiritual, sejam de ordem material, na igreja local, se não governam bem as suas próprias casas. A primeira igreja de cada obreiro é o seu próprio lar. E diz também Paulo a Timóteo que o diácono deve guardar o mistério da fé em uma pura consciência. Guardar o mistério da fé em uma pura consciência. E esta exigência nos leva à carta aos Hebreus, no capítulo 10. Aqui se mostra claramente, irmãos, que o diácono deve ser um homem espiritual. Embora ele cuide dos assuntos materiais, ele precisa guardar o mistério da fé em uma pura consciência. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, que ele deve ter o pleno acesso a Deus. Por isso que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, ele diz assim, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 22 até o 25. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, o que significa guardar o mistério da fé com uma pura consciência? Em primeiro lugar, significa ter o coração purificado da má consciência. Ter comunhão com Deus. Viver uma vida de santificação. Por isso que o diácono tem que ser um homem de meditação nas Escrituras, um homem de oração. Para ser separado do diaconato, nós temos de ver se este homem tem comunhão com Deus. Por quê? Porque ele precisa guardar o mistério da fé em uma pura consciência. E ele só terá uma pura consciência se o seu coração foi purificado, se ele está em comunhão com Deus, lavado no sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, ele precisa ter certeza da salvação. Deve ser uma pessoa que transmite aos outros a certeza que ele tem da própria salvação.
Porque só quem tem uma pura consciência chega à presença de Deus em inteira certeza de fé. Então, para ser separado do diaconato, nós temos que ser uma pessoa que tem convicção da sua salvação e transmite esta convicção na igreja local. Porque é a igreja local que vai verificar se ele preenche esses requisitos. Como ele tem certeza da salvação, ele retém firmemente a confissão da esperança. Ele tem uma firme esperança na volta de Cristo. Ele confia em Deus, ele entrega o seu caminho ao Senhor, ele tem este testemunho diante da igreja local. É alguém que não titubeia com falsos ensinamentos, é alguém que não se deixa levar por ventos de doutrina, é alguém que retém a sua confiança em Deus. Mas é alguém também que encoraja os outros, e encoraja os outros ao amor e às boas obras. Quando nós vemos um irmão que estimula as pessoas a fazer o bem, estimula as pessoas, ajuda os diáconos na obtenção de ofertas, de recursos para ajudar os necessitados, está sempre preocupado em estimular as pessoas a fazer o bem, a amar o próximo. Ele mesmo é uma pessoa que pratica boas obras, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que é filantropa. Aí sim, ele pode ser separado para o diácono. Por quê? Porque quem guarda o mistério da fé numa pura consciência estimula os outros à prática das obras de misericórdia, à prática do bem, à filantropia. Mas o diácono também, como ele é uma pessoa firme, que tem certeza da sua salvação, que não se deixa abalar por ventos de doutrina, ele não deixa a sua congregação. Irmãos, para ser diácono tem que ser alguém que frequenta as reuniões, que sempre está participando dos projetos da igreja, uma pessoa que, como dizia o saudoso pastor Walter, não é um crente de beicinho. Aquele crente que, porque o pastor não deu oportunidade para ele louvar no culto, ele falta 2 semanas. Uma pessoa assim não serve para o diaconato. Porque o diácono, ele tem que guardar o mistério da fé em uma pura consciência. E diz o escritor aos Hebreus, que quem tem uma pura consciência e comunhão com Deus, ele não deixa a sua congregação, como é costume de alguns. E por fim, ele deve ser uma pessoa que se deixe criticar, se deixe ensinar. Porque aquele que guarda o mistério da fé em uma pura consciência, ele admoesta, ele orienta, ele corrige, ele exorta, mas ele também deixa ser admoestado. Ele também se deixa ser criticado. Ele também ouve as pessoas. E isso é fundamental, irmãos. O diácono, ele cuida dos necessitados, da distribuição de recursos. Os recursos são sempre insuficientes com relação às necessidades. Então ele tem que ser uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe julgar, uma pessoa que não é precipitada, que não é ríspida, que não é estúpida, não. Mas é uma pessoa que sabe, sim, ponderar as razões, ouvir os lados, para poder, cheio da sabedoria que Deus lhe deu, tomar as decisões corretas. E como diz o nosso textuário, os que servirem bem, diz Paulo, como diáconos, obterão para si uma boa posição. Está lá escrito em 1 Timóteo 3:13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O bom exercício do diaconato faz com que aquela pessoa, acima de qualquer suspeita, de credibilidade, adquira ainda mais confiança e seja como aquele irmão que nós vimos ali, que acompanhou Paulo e Timóteo, levando as ofertas para Jerusalém. Seja alguém louvado por todas as igrejas, alguém reconhecido como digno de confiança. E aí nós vemos que diácono não é promovido, porque aquele que serve bem como diácono, não está escrito aqui, vai adquirir uma posição melhor.
Não, ele já tem uma boa posição. O diácono, ele tem uma boa posição. Porque quando ele bem exerce o seu ofício, ele adquire confiança e credibilidade na igreja local. Diácono não é promovido, ele já tem uma boa posição. Então, nenhum diácono pode deixar de ser diácono, irmão Caramuru? Não. Nós temos o exemplo de Filipe. Filipe era diácono na igreja de Jerusalém. Como ele foi expulso de Jerusalém por causa da perseguição, ele não podia mais ser diácono. E Jesus o chamou para ser evangelista. É assim que ele é chamado lá em Atos, capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe deixou de ser diácono para ser evangelista. É possível? Isso é. Pastor Jorge César Fernandes da Rocha, naquele artigo que nós temos usado muito nesse trimestre, A Excelência do Ministério Cristão, ele é bem claro ao dizer, e eu vou ler aqui o que ele diz, o diácono precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a fim de que possa servir com alegria. Pode o diaconato ser uma chamada fixa, exclusiva ou progressiva? O diácono ele pode ser chamado para ser diácono naquela igreja. E só. E aí não adianta ele querer ser presbítero. Se ele for separado do presbitério, como presbítero, ele vai ser um ótimo diácono. Ele vai estragar o seu ministério. E nós temos visto muitos casos desses. Excelentes diáconos que com essa ideia de promoção fazem força para ser presbítero e depois acabam encostado. Nem mais exerce o diaconato e nem é presbítero. A chamada exclusiva. E diz o pastor João César, no primeiro caso, deverá rejeitar propostas de promoção, quando a chamada é fixa. No segundo, que é a chamada exclusiva, deverá seguir até o centro da vontade de Deus em sua vida. Pois os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Deve-se continuar como diácono. E existe a progressiva, que é o caso aqui de Filipe. No momento, Deus pode levá-lo para outra função, no momento certo para isto. Mas não existe promoção, não existe um carreirismo. O diácono é servo. Como disse nosso comentarista, num sentido, todos nós somos diáconos, porque todos nós somos servos de Deus. Mas a função eclesiástica do diaconato é aquele que cuida das coisas materiais. Uma função distinta, que não é de menor importância. É um importante negócio. E que nem sempre aquele que a exerce vai exercer a outra do presbitério. E que é fundamental para que a igreja demonstre o seu amor na prática. Esse amor que ela prega, que ela ensina, ela vivencia através do diácono. Ele cuida de coisas materiais, mas é um homem, sobretudo, espiritual.